Amados, a gente vai começar a nossa mensagem de hoje com uma pesquisa recente que foi feita. 68% dos jovens da nossa igreja se afastam da igreja quando entram na universidade. Eu acho uma porcentagem alta, né? 68% dos nossos jovens já abandonaram a igreja depois que entraram na universidade e muitos outros vão abandonar. 48,4% nesses 5 últimos anos, não é só da pandemia, de 5 anos para cá, 48,4% de todas as pessoas que abandonaram a igreja, quase 49% são jovens. Então veja que nós, aqui do lugar onde eu estou, que eu estou tendo uma visão da igreja, é uma realidade. Daqui eu estou vendo. Daqui a gente pode ver. Muitos abandonaram a fé e na grande maioria, mais de 50% são jovens. Então eu faço aqui algumas perguntas a vocês. Será que o evangelho da cruz está fora de moda? O evangelho da cruz está fora de moda? Outra pergunta que eu gostaria aqui de fazer também. O evangelho que prega o segundo advento de Jesus está antiquado? Está ultrapassado? Então, por que será que a gente está vendo um cenário tão caótico hoje na nossa igreja? Será que esse fato de algumas pessoas hoje estarem tentando reinterpretar a Bíblia, o fato de hoje estar se pregando um evangelho onde não tem cruz, hoje algumas pessoas pregando ideologias estranhas dentro da igreja, vocês acham que isso surpreende Jesus? Vocês acham que essa estatística de 68% dos nossos jovens saírem da igreja quando entram num curso universitário, vocês acham que isso é surpreendente para Cristo? Você acha que esse cenário aqui, que nós estamos vendo, isso aí em algum momento surpreendeu Jesus? Ou vai surpreender ele? Você acha que ele já não sabia disso? Então a gente poderia até responder todas essas perguntas aqui apenas com uma resposta: não. O evangelho da cruz não está fora de moda, porque esse é o evangelho que salva. Do início ao fim. O evangelho que prega a volta de Jesus não é um evangelho antiquado. É uma realidade que vai acontecer. Quer queira você ou não, quer você esteja preparado ou não, quer você pregue ou não, quer você esteja interessado ou não, é um fato, vai acontecer. Não está fora de moda, não é antiquado, o evangelho continua o mesmo. E isso surpreende Jesus? Absolutamente não. Não surpreende. E nós vamos aqui entender o porquê não surpreende. Vamos começar lendo Marcos capítulo 4, verso de 1 até o 9. Mas depois vocês permanecem com as Bíblias abertas. Qual é a parábola que nós vamos ler? A parábola do semeador. Eu leio aqui, vocês acompanham aí na Bíblia de vocês. Diz assim: voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhe ensinava muitas coisas por parábola, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso,
onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto que vingou, e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não feche as suas Bíblias, mas vamos parar um pouquinho e olhar para cá. Eu quero que você tente agora imaginar a cena em que Jesus, ele pregou essa parábola do semeador. Olhe bem, Jesus já começava a ficar muito conhecido lá no território onde ele pregava. As sinagogas já não cabia mais de gente. As pessoas não sabiam ao certo quem era Jesus. As pessoas não sabiam. Algumas pessoas diziam, é um profeta. Outros diziam, é um grande pregador, é um mestre. Mas as pessoas ainda não tinham uma noção de quem era Jesus. Porém, todo mundo queria saber quem era ele. E as multidões aglomeravam ao lado de Cristo, ao ponto das sinagogas ser muito pequena para comportar tanta gente. E nesse dia aqui, foi o dia em que Jesus pregou a sua primeira parábola. Eu não sei quantos sabiam disso, mas essa foi a primeira parábola que Jesus, ele pregou. A gente sabe que Jesus, ele gostava muito de usar parábolas, pegando a vida cotidiana das pessoas para trazer uma lição prática e pessoal para os seus ouvintes. E agora, naquela multidão, ele estava à beira-mar, ele sobe num barquinho, e agora ele sai um pouquinho mais a fundo no mar, enquanto aquela multidão se aglomera na praia. Eu fico imaginando o silêncio daquelas pessoas ouvindo aquele grande mestre. Só se ouvia o barulho das ondas e da voz de Jesus. Quando Jesus, então, ele começa a pronunciar a parábola do semeador. E quando eu fiz a pergunta se o fato da gente estar vendo tanta apostasia, se isso surpreendia Jesus, e a resposta é não, nós vemos através dessa parábola. Por quê? Porque Jesus, ele está falando do seu próprio ministério. Não só do seu próprio ministério, que é fundado ali, com a presença de Cristo, mas com todo o ministério até o seu segundo advento. E essa parábola, além de ter sido a primeira que Jesus pregou, ela também é muito perturbadora. Por qual motivo? Ela fala das escolhas humanas. Ela fala da escolha que todo ser humano um dia vai ter que fazer, que é uma escolha ou para a vida eterna ou para a morte eterna. Não existe nenhum ser humano que esteja vivendo aqui nesse mundo sem esse propósito. O nosso propósito final é esse. Todos nós vamos ter o mesmo fim. Todos nós. Né? O mesmo fim em que todos nós iremos morrer. Mas também cada um terá que fazer a sua escolha. Ou vida eterna ou morte eterna. Agora eu pergunto, todos nós gostamos de multidão? Gostamos. Não tem coisa melhor para um pregador de quando tem muitas pessoas ouvindo a mensagem. A gente gosta tanto de multidão que quando a gente vê os evangelismos, tem muita gente, a primeira coisa que acontece é espalhar nos grupos da igreja, né? Olha a quantidade de pessoas. A gente se encanta muito com as multidões, mas isso aí não impressionava Jesus, não. Sabe por que isso não impressionava Jesus? Porque Jesus sabia da grande evasão. Jesus sabia que aquelas próprias pessoas que estavam ouvindo ele ali, em tanto silêncio, em tanta dedicação, ouvindo a parábola do semeador, a maioria delas iam abandonar Jesus em questão de pouco tempo. Então Jesus, ele nunca se impressionou com multidões, nunca. E a gente faria bem se a gente seguisse pelo mesmo caminho. Mas vamos então à explicação sobre a parábola do semeador. Vamos agora ver qual é o primeiro solo. Qual é o primeiro solo?
Marcos, capítulo 4, e nós vamos ler agora o verso 15. Vamos pular para o verso 15. Leiamos. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada dela. Vamos parar um pouquinho e olhar para cá. A parábola do semeador é uma parábola que não tem como nós errarmos na sua interpretação. Por quê? Porque a semente é o quê? A palavra de Deus. O solo são os mais diversos corações, certo? Em que ouve a palavra e a forma como cada ser humano recebe a pregação do Evangelho. O semeador é o Espírito Santo. O ser humano é apenas o instrumento. O instrumento que Deus escolheu para levar as boas novas da salvação a outras pessoas. Algumas pessoas dizem, mas por que Deus não mandou os anjos? Os anjos perfeitos, os anjos que nunca pecaram. Já imaginou a quantidade de pessoas que não se converteriam se um anjo viesse do céu e pregasse? Eu vou dizer uma coisa para vocês, os anjos, eles acham que a gente é muito privilegiado, porque eles gostariam, de fato, de fazer essa obra, da semeadura, da pregação do Evangelho, mas não é propósito de Deus. O propósito de Deus é que nós, seres humanos caídos, pelos quais Deus fez uma transformação na nossa vida, nós possamos ir pregar o Evangelho e mostrar o nosso semelhante. Assim como foi possível na minha vida, pode também ser na sua. Tem até um autor que diz que a pregação do Evangelho é apenas um faminto, dizendo a outros famintos onde existe pão. Mas o semeador, de fato, é o Espírito Santo. Enquanto a gente está pregando aqui, nesse exato momento, enquanto eu estou falando aqui para vocês, o Espírito Santo é que está semeando no coração de vocês a palavra. Isso é um poder que nenhum pregador tem, é uma obra exclusiva do Espírito Santo. Por isso que a gente não pode ficar muito ligado à questão da multidão. Porque para Jesus, tanto fazia um público de 1000 como de uma pessoa. O auditório de uma pessoa para Cristo era tão valioso como 1000. Jesus deixou as 99 para vir buscar uma que se perdeu. Então, uma alma para Cristo, ela tem muito valor. Mas o primeiro solo, o primeiro tipo de coração humano, é aquele que cai à beira do... À beira de quê? Do caminho. Sabe quem é? Sabe que coração é esse, à beira do caminho? São os corações desprotegidos. O que significa isso? Olhe bem, está sendo semeada a mensagem e existe 4 tipos de solo. Eu e você está num dos 4. O primeiro são os corações desprotegidos. Existem pessoas que são muito vulneráveis ao ataque de Satanás. Tem muitas pessoas que são muito vulneráveis às doutrinas satânicas. E eu vou dizer como é que isso acontece. São pessoas que não colocam Deus em primeiro lugar na sua vida. São pessoas que são muito envolvidas com misticismo, pessoas que são envolvidas com muitas ideologias, com muitas filosofias, pessoas que não têm uma noção da responsabilidade diante da lei de Deus e da sua palavra. São pessoas muito supersticiosas. Tem pessoas que são muito supersticiosas. Essas pessoas, elas são mais desprotegidas. O que é que acontece? Quando o pregador vai pregar a mensagem e o Espírito Santo começa a semear a verdade das Sagradas Escrituras, Satanás, aqui simbolizado por uma ave, ele está à espreita. Ele está à espreita. Ele está ali. O pregador está pregando, o Espírito Santo está semeando. Mas ele faz o quê? Ele, como ave à espreita, ele come a semente que foi lançada à beira do caminho. Amados, quando a palavra de Deus, esse livro sagrado é aberto, existe uma luta espiritual que a gente não vê. Vocês sabiam que tem pessoas que não conseguem ficar acordada 30 minutos de pregação? Eu não quero dizer isso
uma pessoa que é idosa, não é isso que eu estou falando, não. Tem gente que é idoso, não aguenta realmente ficar 30 minutos ouvindo uma pregação. Tem pessoas que tomam medicação, tem pessoas que têm algum tipo de doença, você pode ter ocorrido de você hoje à noite ter dormido mal. Não é esse tipo de sono que eu estou dizendo, não. É um tipo de sono espiritual. Eu digo isso porque numa tentativa que a gente fez de fazer evangelismo, e a gente encerrou porque veio a pandemia, a pessoa que nós estávamos dando estudo, uma delas, quando a gente foi começar os estudos, ela disse assim: olhe, eu vou logo lhe avisando, eu não consigo ouvir nada do que se fala da Bíblia. Eu não consigo, em igreja nenhuma, ouvir quando se prega a palavra de Deus, porque me dá um sono profundo. E ali a gente ainda fez quase 15 dias de estudo, e eu pude verificar isso. Tanto a gente fez nesse distanciamento, o evangelismo, quando ainda tinha mais pessoas, como depois, quando começou a pandemia, foi reduzindo, e a gente fazia em círculo. Essa pessoa, ela não conseguia nem mesmo ficar 5 minutos acordada. Ela dormia do início que a gente abria a Bíblia até o final. Não conseguia. Ela não conseguia captar nem mesmo um verso bíblico que fosse lido. Então, tem pessoas que têm essa dificuldade, tem pessoas que não conseguem ficar paradas enquanto o evangelho está sendo pregado, né? Não consegue passar 30 minutos, se movimenta, conversa com um do lado, com o outro, com o celular. Tem pessoas que estão aqui na igreja em corpo presente, mas estão ali no celular. E eu vou lhe dizer uma coisa, o celular, muitas pessoas não querem mais trazer a Bíblia para a igreja porque tem a Bíblia no celular. A Bíblia que mostra em que lado você está na guerra. Que você lá na guerra, você sai de casa com a Bíblia na mão, você não imagina o testemunho que é você estar com a Bíblia na mão. Outra coisa, você for ler no celular, vai chegar uma mensagem do WhatsApp e você não vai resistir, você vai olhar. Então, Satanás é essa ave à espreita. Ali, enquanto o Espírito Santo está colocando a mensagem, o que é que Satanás faz? Ele, como ave, começa a comer aquela mensagem que foi implantada no coração. Então, vamos ver se vocês memorizaram. Esse primeiro solo é o quê? Corações o quê? Desprotegidos. Estão desprotegidos, não porque Deus não tenha poder para proteger, mas porque se coloca numa situação onde o Espírito Santo não pode atuar. Segundo tipo de coração, verso 16 e 17, diz o quê? Semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra de Deus, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. E em lhes chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo que se escandalizam. Esse agora são os corações petrificados. Olhe bem, primeiro coração, primeiro solo é os desprotegidos. Não consegue compreender a mensagem, certo? O inimigo rouba aquela mensagem que foi ouvida. O segundo são os corações de pedra. Já ouviram falar nisso? Fulano tem um coração de pedra. Esse aqui é outro tipo de solo. Pode vir um anjo descer do céu, pregar a mensagem, mas o coração é endurecido. O coração não se abre para as coisas espirituais. Eu lembro muitos anos atrás, quando eu fiz um evangelismo, dentro do evangelismo tinha uma mãe de santo e tinha um tambozeiro. Ela já estava deixando, né, de ser mãe de santo e estava ali conosco durante a campanha evangelística. E ela me contando o testemunho dela. Ela me contando que aproximadamente, antes daquele período, uns 10 anos atrás, né, ela já ativa lá na religião dela, ela teve um sonho. E esse sonho, ela morava ali, que hoje se chama Nova Vida. Certo? Nova Vida. E ela teve um sonho na época que um anjo apareceu para ela e disse: eu te mostrarei a igreja verdadeira. E diz que nesse sonho o anjo pegou na mão dela e eles começaram a descer aí o Alto Samanuel. E quando chegou ali, não sei quantos lembram, existia uma fábrica de macarrão.
Lembram ali na Presidente Dutra, chamado o quê? 3 coroas. No sonho, o anjo desceu ali com ela, foi atrás do macarrão 3 coroas e apontou uma igreja em construção. Ele diz: eis aqui o teu lugar, eis aqui a verdade. Ela disse que ficou tão impressionada com o sonho, ela já acostumada a se envolver com os espíritos, nessas coisas, mas ela viu que era um anjo de luz, e ela disse que foi, desceu o Alto São Manuel e foi verificar por trás do macarrão 3 coroas. E lá estava sendo construída a igreja da Coab. Certo? Então, um sonho desse, qual é a possibilidade de alguém ter? Raríssimo, né? E agora eu estava tendo a oportunidade de pregar esse evangelho para ela. Agora perguntem se ela tomou a decisão lá do Senhor. De maneira nenhuma. São o quê? Corações petrificados. Aqui na Bíblia vem dizendo que é aquele coração que recebe a mensagem com euforia. Mas vocês já ouviram falar na palavra fogo de palha? Ouviram falar em fogo de palha? Né? Geralmente uma pessoa quando está apaixonada diz assim: fulano, isso aí não é amor não, isso aí é fogo de palha. Por quê? Porque o fogo de palha, você tanto acende rápido, como ele incendeia e também no instante apaga. Entende? Então, esses corações pedregosos, segundo Jesus, são aqueles que ouvem a mensagem com alegria, é aquela felicidade, é aquela euforia. A gente que está pregando o evangelho pensa: fulano vai ser um grande líder, esse aqui vai levar o evangelho avante, esse vai abençoar a igreja, mas é só fogo de palha. Por quê? Porque quando começa a vir as perseguições, começa a vir as provações, a pessoa abandona Jesus. Se tem uma discussão mínima que seja com um membro da igreja, já é motivo de mudar de igreja. Entendeu? Se tem alguma questão com os líderes da igreja, que são pessoas falhas, esquecem que o cabeça é Cristo, nós somos apenas membros. Todos nós somos membros, Cristo é o cabeça, então isso já é um motivo o quê? De eu abandonar Jesus. E toda aquela euforia, né? Todo aquele fogo que tinha quando conheceu o evangelho, agora se torna o quê? Fogo de palha. Vamos ver agora o terceiro tipo de coração. Qual é o primeiro? Corações desprotegidos. Segundo, corações de pedra, o que cai, a semente que cai entre as pedras. Terceiro tipo de coração, 18 e 19. Leiamos. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra. Mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrem, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Então, olha que interessante. O segundo grupo, ele não suporta as provações. Ele acha que a fé é só bênçãos. Ele não lembra que a fé é uma cruz. E aquele que não toma a cruz e não vai após Cristo, Jesus diz o quê? Esse não é digno de mim. Então, tem pessoas que vêm para a igreja só para receber a bênção, mas nunca se torna um abençoador. Nunca se torna um instrumento, é o fogo de palha, né? E agora é o que cai entre espinhos. Veja que o que está entre espinhos, ele não tem raiz. Ele é sufocado. E esse tipo de coração são os corações ocupados. E, amados, se tem um perigo do nosso coração hoje ser ocupado. Porque parece que o dia de 24 horas não dá mais para a gente. É muita ocupação. Uma outra coisa, ser cristão também não é só provação. Existem bênçãos. Existem bênçãos também. Tem períodos na nossa vida cristã que Deus começa a nos abençoar muito. E Ele pode nos abençoar grandemente financeiramente também, se estiver dentro dos planos dEle. Agora, qual é a questão? É como nós lidamos, tanto com a provação como com a bonança. Tem pessoas que conseguem sobreviver às provações. Estão ali de joelho, estão ali orando, estão na igreja, mas tem pessoas que não conseguem conviver com a bonança. Se tornam tão ocupados que não tem mais tempo para o Senhor. O Senhor não faz mais parte da sua vida em primeiro lugar. Que vem dizendo assim, olha, o terceiro grupo é asfixiado pelos cuidados mundanos,
pela cobiça, pela sedução da riqueza, vivem para o trabalho e para o que o trabalho proporciona. A maior busca desse tipo de coração ocupado da sua vida é o luxo. Não poupa nenhum esforço para isso, ainda que isso lhe custe a sua salvação. Quais são as metas do coração ocupado? Concursos, carreira, mercado de trabalho, dinheiro e tudo que o mundo oferece. E assim, a palavra que foi pregada fica sufocada no coração. É uma pena que a gente vai fazer uma campanha evangelística amanhã à noite e a gente só tem um grupo reduzido. Agora você pergunta, esse grupo reduzido não tem o que fazer da vida, não? Tem. Todo mundo trabalha, todo mundo tem suas lutas, todo mundo está cansado. O último evangelismo que a gente fez, a gente já estava esgotados. Verdade ou não, Ivonete? Todo mundo esgotado fisicamente, mentalmente, porque a gente tem a nossa luta, mas a gente deixa aquele horário para evangelizar. Você sabe por quê? Porque quando você faz a obra de Deus, você é o maior beneficiado. Enquanto você está cuidando da obra de Deus, Deus está cuidando de você. Você quer ver os maiores milagres na sua vida? Esteja fazendo a obra de Deus. É incrível. É muitas preocupações. Às vezes é a falta de dinheiro, às vezes é a necessidade de colocarmos recursos dentro da obra. A gente não sabe como vai ficar no final nossas contas, mas a gente não pode se preocupar com isso, porque a gente tem que se preocupar com a pregação do Evangelho. E é incrível, quando termina, está tudo bem e obrigado. E as bênçãos até sobram. Então, esses são os corações ocupados. Vamos agora ao último coração. Vamos ver se vocês memorizaram. Qual é o primeiro coração? Desprotegido. Segundo, coração de pedra, né? Meu Deus do céu, tem gente que, até se o próprio Jesus aparecer para ela, ainda permanece coração endurecido, não se entrega de jeito nenhum. Terceiro, ocupados. Vamos agora ao último. Verso 19. Vamos ler o 19 e o 20, né? Não, a gente já leu o 19. Vamos ler o 20? Isso, agora vamos para o último tipo de coração. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem. Frutificam a 30, a 60 e a 100 por um. Esses são os corações férteis. Todos nós temos um dos 4 corações, viu? Isso aqui é o fértil. É o último grupo. É o grupo que é formado por aqueles que, eu achei isso aqui interessante, permanecem, perseveram na fé, livres e sem impedimentos externos. Eu achei isso maravilhoso aqui. E por isso é que eles frutificam e se tornam uma bênção, tanto para o avanço do Evangelho, como uma bênção para os que estão em sua volta. Se torna uma bênção para a humanidade. O que eu achei interessante aqui é que esse coração que cai em boa terra, são os corações férteis, eles permanecem firmes, independente de qualquer fator externo. Não importa se ele está em provação, ele está ali com Cristo. Não importa se ele está em bonança, ele está ali com Cristo. Não importa se ele está com a carteira vazia, ele está ali com Cristo. Não importa se ele está com o bolso cheio, ele está ali com Cristo. Não depende das circunstâncias externas. Não importa se ele está sendo perseguido ou está sendo aplaudido. Ele está ali naquele coração onde o Espírito Santo não só entrou, mas frutificou. E para nós encerrarmos a nossa mensagem, aqui diz assim: embora sejam 3 tipos de solo, 4 tipos de solos que representam as decisões humanas, né? 3 que impedem o germinar da semente. Na verdade, o foco dessa parábola não são os 3 primeiros, não. É o último. Geralmente a gente fica preso o quê? Os 3 primeiros. Olha, a gente prega o Evangelho, mas você está vendo, né? Aqui vem dizendo que a maioria vai rejeitar.
Quer dizer, só o quarto é que realmente frutifica. É aqueles que vão ficar permanentemente ao lado de Cristo, vão perseverar, vão receber a vida eterna. Amados, aquela multidão, elas não impressionavam Jesus em nada. Sabe por quê? Porque Jesus conhece o coração humano. Então é bom para um pregador você ter um grande público, é maravilhoso, mas isso também não deve nos impressionar, porque a gente é humano e a gente sabe o que vai dentro do nosso coração, não é verdade? Você sabe qual é a beleza dessa parábola? Não é a tristeza dos que desistiram de Jesus e dos que ainda vão desistir. Que infelizmente eu posso estar falando para alguém aqui que já está de malas prontas para abandonar Cristo. Porque eu faço um apelo: desfaça a mala e permanece aqui. Porque Deus quer frutificar no seu coração. Veja que a beleza da parábola é que no reino de Deus nunca tem perda. Olha que interessante, não tem perda no reino de Deus. A gente pensa assim: os 3 primeiros solos abandonaram a Cristo. Mas olha o que diz aqui no verso 20: os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem. O que é que acontece com esses? A quanto? A 30, a 60 e a 100 por 1. Ou seja, um coração só que frutifica, Deus é capaz de fazer maravilhas. Se não frutificar 30, frutifica 100. Se não frutificar 100, frutifica 60, frutifica 1, mas frutifica. Você entende? Porque no reino de Deus não há perda. Eu nunca me esqueço da campanha evangelística que a gente estava fazendo, Paulo lá conosco, não foi, Paulo? E não ia não, o povo não ia não. Umas 3 noites e ninguém ia para a campanha evangelística. E a gente ali batalhando contra o desânimo. E aí começou a vir uma pessoa, 2, e Paulo disse assim, né? Paulo morou muito tempo nos Estados Unidos. Paulo tinha acabado de chegar dos Estados Unidos. Paulo disse assim, tanto para mim como para a equipe, disse: olha, se tem uma pessoa só aqui assistindo a esse evangelismo, agradeça a Deus, porque o evangelismo lá, teve um evangelismo dos Estados Unidos, e somente uma pessoa se converteu. E sabe quem era essa pessoa? O grande evangelista Mark Finley. Um só. Deus tornou ele um evangelista mundial. Está vendo como não há prejuízo no reino de Deus? Simplesmente não há prejuízo. E sabe o que aconteceu? A gente foi buscando forças, né, aí. E foi um dos maiores evangelistas que a gente fez. Foi, não, Ivonete? Está aqui algumas pessoas que são fruto de lá, que frutificaram também. Né? Que hoje à noite já está indo lá ajudar a fazer a próxima campanha evangelística. Que foram evangelizados naquele lugar e que aceitaram. Porque no reino de Deus não existe perda, só existe ganho. Algumas sementes irão se perder, infelizmente. Mas os que se salvam, esses vão crescer e vão multiplicar. Sim, tem corações em que a palavra de Deus, ela sobrevive, sim. Apesar de todas as coisas contra, ela sobrevive e ela produz. A pergunta é: o meu coração tem sido qual desses 4 solos? Sabe o que é o importante? É que você pode dizer: eu estou um desses 3, mas hoje você pode ser esse solo frutífero, se assim você permitir, se assim Deus permitir você ser usado por Ele. Existem 2 missões só na vida: a missão no mundo, em que o inimigo usa as pessoas para serem instrumentos na causa dele, e ele sabe se aproveitar muito bem daqueles que um dia foram dessa igreja. Ele sabe. E sabe qual é a outra missão que a gente tem na vida? É a missão que a gente faz para Deus. Um dia todos nós vamos ter o mesmo fim. Todos nós um dia vamos ter que deparar com a morte. Cedo ou tarde. Precocemente ou na velhice. Mas uma coisa todos nós temos que ter experimentado:
ou a decisão de ter servido a Deus ou não ter servido a Deus. Você pode escolher não servir a Deus. O diabo pode te dar muita coisa. Você pode escolher servir a Deus e pode não ter nada. Mas pode ter certeza, você vai morrer em paz. Saber que você andou dentro da vontade do Senhor. E eu posso dizer que Deus tem grandes planos, grandes missões na nossa vida, se nós assim nos submetermos. E para encerrar, eu só quero contar uma ilustração aqui sobre o grande evangelista Moody, que foi um grande evangelista no século XIX. Quando Moody se converteu ao evangelho, ele foi visitar um amigo na Inglaterra, um açougueiro que acabava de ter se convertido a Jesus, né? Henry Varley. E eles estavam lá conversando quando de repente o Henry disse assim: Moody, o mundo está para ver o que Deus pode fazer na vida de um homem totalmente dedicado a Ele. O que Moody parou assim, Moody estava sentado, ele parou assim alguns segundos, pensou, deu um salto da cadeira, levantou o dedo para o céu e disse: pela graça de Deus, eu serei esse homem. E ele foi. E ele foi. Dos maiores evangelistas do século XIX até hoje, o quanto nós não devemos a esse homem totalmente dedicado a Deus. Morreu pobre, sabe por quê? Doou tudo na pregação do evangelho. Não deixou herança nem para a esposa nem para a filha. E perguntaram a ele por quê. Ele não deixaria herança para elas, deixaria tudo para o ministério da pregação. Ele disse: sabe por quê? Porque elas têm que aprender a viver como eu vivi, vivendo pela fé, crendo naquele que tudo nos proporciona. E amados, você pode ser um Moody, você pode ser esse homem, você pode ser essa mulher, você pode ser essa criança. Basta você se dispor. Nós também podemos agora levantar do banco e dizer: pela graça de Deus, eu serei esse servo do Senhor. E pode ter certeza, grandes coisas Deus vai fazer na sua vida. Vamos ouvir um hino especial agora. E se o Espírito Santo estiver falando ao seu coração e você quiser atender o seu chamado, assim como Moody, levanta da cadeira e diga a Deus no seu coração: eu quero ser esse servo usado por ti. Que Deus nos abençoe. Amém. Eu não queria ir, eu não queria falar, eu não queria ouvir tanta gente a chorar. Eu precisava ir, no amor de Deus falar. Eu tentei fugir, tentei até não enxergar. Vá, servo, vá, ouço Deus chamando. Olhe em volta, veja agora, não deves esperar. Vá, servo, vá, não tenha medo. Vejo muitos se perdendo. Hoje é a hora, vá. Eu decidi falar, eu decidi trabalhar, eu decidi ouvir meu Jesus a me chamar. Eu devo então seguir, ao mundo me unir. E esse é meu chamado, por isso é que eu estou aqui.
Deus chamando. Olhe em volta, veja agora, não deves esperar. Vá, servo, vá, não tenha medo. Vejo muitos se perdendo. Hoje é a hora. Vá, não posso mais negar, meu Deus. Não posso mais olhar para trás, pois hoje é dia de falar que meu Jesus irá voltar. Vá, servo, vá, ouço Deus chamando. Vá, servo, vá, ouço Deus chamando. Olha em volta, veja agora, não deves esperar. Vá, meu servo, vá, não tenha medo. Vejo muitos se perdendo. Vejo muitos se perdendo. Hoje é a hora. Vá. Vá, meu servo, vá.